Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Certamente vocês ainda esperam em Deus poder voltar aqui com a voz original. Essa daqui não está tão boa, né? Desde sexta-feira eu estou um tanto quanto rouco, mas acredito que dá para os irmãos ouvir bem pela projeção do microfone. Vamos orar ao Senhor e vamos abrir as Escrituras e finalizar hoje à noite essa série de mensagens. Eu acompanhei pelo menos um trechinho de uma das mensagens que os irmãos pregaram sobre os solas, e hoje nós queremos encerrar essa parte, mas antes de encerrar eu vou passar a palavra para o irmão Bruno, que vai trazer uma aplicação final e também até completar a pregação, já que ele já pregou aqui, os irmãos já o conhecem. Também alguém preparado aí, tanto que o irmão Adeudo vieram hoje conosco, e vou dar a oportunidade para ele para estar aqui com os irmãos. Vamos orar e vamos ler o texto bíblico. Pai amado, querido Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, através desta igreja, de podermos expor as Escrituras, também de refletir sobre este último tema dos solas da reforma. E oramos, meu Pai, para que a Tua palavra faça o efeito que deve ser feito no nosso coração. Ela nunca voltará vazia. Nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja conosco, iluminando a minha mente para aquilo que já estudei e também iluminando o coração dos irmãos para receber a palavra do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos já devem ter o pastor Alex deve ter apresentado já a nossa família, mas nós estamos ali em Alagoinhas. Nós somos missionários desde 2022 ali na cidade de Alagoinhas. Estamos aqui na Bahia há 15 anos. Nós começamos morando ali em Araçás durante 1 ano e meio. Depois, 9 anos na capital, fundamos uma igreja lá junto com outros missionários. E agora, nos últimos 3 anos, estamos aqui em Alagoinhas. Chegamos a essa cidade, apenas a nossa família. E no início da congregação, vocês já começaram com muita gente aqui, com 5 pessoas, né? Mas o início da nossa congregação era basicamente nossa família e uma moça solteira, que hoje está casada, está lá conosco também, a irmã Lidiane. E, pela graça de Deus, Deus foi acrescentando famílias, trazendo pessoas à congregação, a família do irmão Bruno e também o irmão Adeudo e tantos outros que estão lá conosco. Então, nós trazemos aqui para os irmãos um abraço da Igreja de Alagoinhas e também da nossa família. Eu tenho a minha esposa, a Renata, e mais 4 filhos, a Raíssa, a Rebeca, a Ruth e o Benaia, né? Então, essa é a minha família. Espero voltar aqui com a família toda para que nós possamos nos alegrar. Irmãos, eu sei que os irmãos já estão hoje completando essa série de mensagens sobre as solas da reforma. E uma coisa importante a dizer é que tudo que os irmãos viram até aqui, as pregações, tem como finalidade o solo deu glória, somente a Deus dar glória. Os irmãos já viram aí a base principal, que é as Escrituras Sagradas, e embaixo dessa base, ou sustentado pelas Escrituras, nós temos a fé, nós temos a graça e nós temos Cristo. E fechando como se fosse uma casa, nós temos então o propósito, a glória de Deus. E eu quero começar lendo um versículo que está em João, capítulo 20, versículo 13. E talvez alguns pensem, mas por que vai começar pelo capítulo da ressurreição? Eu vou explicar. Achei interessante, eu estava estudando e me fez pensar, eu vou começar a partir desse versículo aqui. Lá no capítulo 20, no versículo 13 do capítulo 20 de João, é o contexto em que Maria Madalena encontra Jesus ressuscitado, e ela então, ela vai até o túmulo de Jesus, e aí diz no versículo 13, então lhe perguntaram, mulher, né, Maria, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu,
porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Na verdade, eu quero falar a partir da parte em que ela diz assim: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Essa parte, esse trecho dessa frase é muito apropriada para os dias que nós estamos vivendo. O que foi que fizeram com o nosso Senhor? O que estão fazendo com o nosso Senhor, que é único e que deve ser único a ser honrado e glorificado? Parece que tiraram o Senhor, muitas vezes, da música, tiraram o Senhor da pregação, tiraram o Senhor da nossa vida. Então, Deus está saindo de cena e cadê Deus? Por isso que nós estamos perguntando, olha, a glória, se é dele, por que é que estão colocando outras coisas para serem glorificadas? O Senhor Jesus Cristo, irmãos, aqui estava vivo. E a pergunta de Maria é: onde está o meu Senhor? Onde é que está Deus nisso aí? Né? Cadê Deus? E a gente poderia pensar isso aplicando ainda mais nos dias atuais. Cadê Deus sendo glorificado em todas as coisas? A glória de Deus, irmãos, é o reconhecimento de que tudo que acontece, tudo que há, tudo que acontece, tudo que acontecerá, acontece com o propósito de Deus ser enaltecido, de Deus ser engrandecido. Todas as coisas, da criação até o fim dos tempos. E para isso nós precisamos reconhecer que Deus ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele tem um plano, e esse plano dele, ele iniciou lá quando, antes da fundação do mundo, e para nós ele nos mostrou no início do mundo, e ele nos mostra no final de como vai ser o fim do mundo. Ele começa mostrando o seu plano glorioso, maravilhoso, para nós, para que nós pudéssemos conhecer, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus recria o céu e a terra, ele faz tudo maravilhoso. Nós vemos o mundo sem pecado, e ali nós vemos a maravilha e o belo plano de Deus para nós, seres humanos, sem morte, sem tristeza, tudo belo. E nós vemos também a finalização desse plano lá no final de Apocalipse. E tudo isso nós vemos a glória de Deus. Mas não somente vemos a glória de Deus nas coisas boas, no início e no fim, mas também no meio. Porque esse meio de Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, até o final de Apocalipse, tem muita coisa que acontece aqui nesse intervalo. E mesmo assim, nós vemos Deus sendo engrandecido. E nós estamos precisamente nesse meio. Nós estamos entre Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, até a esperança de que se cumpra, ou de que se chegue logo esse tempo em que nós vamos estar lá no novo céu e na nova terra. E como é que nós vamos viver neste intervalo de Gênesis 3 a Apocalipse 22? Como é que nós vamos viver nesse intervalo glorificando a Deus? Como é que nós vamos viver nesse intervalo enaltecendo o Senhor? O que é glorificar a Deus? Para mim, o salmista, ele acerta, ele mostra o como nós podemos glorificar a Deus. O Salmo 29, os irmãos conhecem, é uma música. E o Salmo 29 diz assim para nós: o que é glorificar a Deus? É pagar, é reconhecer, é dar a Deus aquilo que é devido, é fazer Deus, reconhecer Deus como Deus. Ainda hoje eu curti uma postagem de um colega lá do Ceará, e a versão dele dizia: fique quieto e reconheça que Deus é Deus. Isso é maravilhoso. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas a versão ficou interessante. Fique quieto e reconheça: Deus é Deus. E a gente descansa nisso. O Salmo 29, meus irmãos, diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Quem pode tributar a Deus? Aqueles que são seus filhos. Tributai, paguem
tributai ao Senhor a glória, tributai ao Senhor glória e força. Nós devemos dar a Deus a glória, a força devida, o amor devido. Nós devemos dar a Deus a atenção devida. A Bíblia não é à toa que a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é que nós amamos? O que é que nós amamos muito? Aquilo que nós amamos, isso é o nosso Deus. O que eu amo demais, o que eu amo com toda a minha força, isso é o meu Deus. E nós somos chamados para amar exclusivamente a Deus. Os mandamentos foram dados para isso. Você não pode ter outros deuses. Nós vemos Moisés repetindo a lei de Deuteronômio, capítulo 6, e ele diz: ame a Deus de todo o seu coração. Nós somos chamados a amar a Deus, a dedicar-nos ao Senhor, acima de qualquer coisa, pessoa, seja o que for, nós precisamos amar a Deus acima de tudo isso. Então, o amor a Deus, quando nós amamos a Deus de forma intensa, de forma real, acima de qualquer de qualquer coisa, de fato, nós vamos estar tributando, pagando a Deus aquilo que é devido ao seu nome, aquilo que é devido à sua pessoa, aquilo que é devido à sua grandeza, aquilo que é devido a Ele mesmo, Deus. Nós precisamos lembrar que a glória é só para Ele. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, adorar a Deus de forma adequada. O salmista continua: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, sua revelação, seu poder. Então, meus irmãos, o que é glorificar a Deus? O que é dar glória ao Senhor? Tudo o que acontece, do início ao fim, é com o propósito de que Deus seja reconhecido. As coisas lá do início, lá de Gênesis, a beleza da criação, nos é dito, já nos é indicado no primeiro versículo. No princípio criou Deus. E a gente chega na faculdade, chega na escola, até os nossos filhos, eles são atacados logo no início da idade, né? Então, daqui a pouco o governo vai dizer o seguinte: olha, já amamentou da primeira mamada, então tira do colo da mãe. Daqui a pouco faz isso, porque cada vez mais a criança tem que ir cedo para a escola. E quando chega lá, o governo quer o quê? Quer doutrinar a cabeça dos nossos filhos. Isso é verdade. E ele vai ouvir lá, com certeza, das primeiras lições é que da onde surgimos? Nós surgimos de uma explosão, de um macaco, não é assim? Não. Aí é dar glória ao ser criado. Aí é mudar a glória de Deus, como diz Romanos 1, para o ser, para o homem, para a criatura. Não é assim. O Gênesis 1 vai dizer: no princípio criou foi Deus, para nos indicar que nós devemos dar graças pela existência do mundo como nós conhecemos, dar graças e dar glória, reconhecer quem foi que fez? Foi Deus. Então, desde o início, o que é que Deus está dizendo para nós? Olha, eu criei, está revelado a vocês. Então, demos glórias a Deus pela sua criação. Nós, irmãos, temos uma relação com Deus, criatura, criador. Quando eu entendo que eu sou criatura e que Ele é o Criador, eu estou glorificando a Ele. Eu estou reconhecendo Ele logo no início da Bíblia. Mas eu também glorifico a Deus depois do pecado. Não é porque a gente olha para Gênesis 1 e ali é antes do pecado, mas também depois do pecado. Quando o homem peca em Gênesis 3, Deus busca o homem. O que é isso? Isso é graça. A quem nós devemos agradecer? A Deus. O que é isso? É dar glória a Deus. É dizer: Senhor, muito obrigado. Eu reconheço o Senhor como um Deus gracioso. Isso é glorificar a Deus.
Eu reconheço Deus na minha existência, na criação, no meu propósito. Para que eu fui criado? Eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para ser servo de Deus. O pecado tentou deturpar isso. Nós vemos o homem obedecendo, é a nossa história. O homem obedecendo, nossos pais, Adão e Eva, mas nós vemos também o homem desobedecendo, deturpando. Mas mesmo assim, Deus vem até o homem, isso é graça, e o homem deve ser agradecido a ele por isso. Isso é glorificar, reconhecer a Deus. O homem, por muitas vezes, irmãos, eu comecei lendo João 20, versículo 13, porque é para você pensar nessa frase: onde colocar o meu Senhor? Onde colocar meu Senhor? Onde é que querem colocar Deus? Onde é que os seres humanos querem colocar Deus? Se a gente lê o livro de Gênesis, nós vamos ver que a Torre de Babel, por exemplo, eles queriam colocar Deus de fora. Deus disse: multiplicai-vos, enchei a terra. Eles disseram: não, nós vamos ficar aqui paradinho, nós vamos construir prédios aqui, um prédio aqui, nós vamos querer ficar todo mundo num lugar só. Não era o propósito de Deus. E eles dizem, lá quando a gente lê o livro de Gênesis, capítulo 11, que eles queriam que seu nome fosse reconhecido. Mas não é para o homem ser reconhecido. Quem deve ser reconhecido é Deus. Amém. É isso que Deus quer, que ele seja reconhecido. E quando ele quer ser reconhecido, ele usa o que ele quer. Ele pega um homem simples, como Abraão, um pagão, e faz dele uma grande nação. Então, a nação de Israel existe até hoje, está aí, já teve pouco mais de 70 pessoas nessa nação. Você imagina só, ter 70 brasileiros, a gente tem 200 milhões. Você já imaginou ter 70 brasileiros, de repente todo mundo morre e só fica 70 brasileiros? É um milagre, irmãos, é um milagre. Já teve pouco mais de 70 pessoas, essa nação que hoje nós conhecemos como Israel. E por que Deus fez isso? Ele fez isso porque Ele ama o povo, mas Ele ama o seu próprio nome. Ele quer que o seu nome seja enaltecido, e Ele usou esse povo, essas pessoas. Então, Deus, irmãos, nas Escrituras, nós vemos a glória do Senhor, nós vemos o povo de Deus fazendo as coisas, fazendo coisas erradas, e mesmo assim Deus vai atrás desse povo, e esse povo muitas vezes não reconhece que é Deus. O que significa não reconhecer? Significa não dar glória devido ao seu nome, não reconhecer em Deus a glória que é devida. Se você lembrar do Antigo Testamento, que uma expressão que se repete várias e várias vezes, eu achei interessante quando eu li a Bíblia, quando eu era criança, e eu ficava perguntando ao meu pai: papai, por que é que se repete tanto essa expressão, o Deus que tirou vocês do Egito? Porque o símbolo da libertação no Antigo Testamento é a saída do povo do Egito para a terra prometida. O símbolo da nossa libertação é nós sermos libertos da escravidão para a luz. Nós fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. E ele disse: olha, é interessante, eu não sei a resposta, mas a gente observa, lendo o Antigo Testamento, que essa expressão se repete constantemente. O Deus que tirou vocês do Egito. O Deus que libertou vocês. É a esse Deus que vocês devem reconhecer. É a esse Deus que vocês devem glorificar. É a esse Deus que vocês devem dar glórias. É a esse Deus que vocês devem adorar. Qual é o Deus verdadeiro? Aquele que tirou o povo de Israel do Egito. Mesmo quem não era do Egito sabia que esse era o Deus verdadeiro, todo-poderoso, que o único Deus que é digno de ser adorado. Reconheceu isso. Reconheceu Raabe na porta de Canaã. Raabe reconhece que aquele Deus é verdadeiro. Quando a gente vai lendo a história do povo de Deus, mais na frente, já no período do exílio, reconhece Nabucodonosor. E tantos personagens que são descrentes reconhecem que esse Deus é o único Deus que deve ser adorado. Isso é dar glória a Deus. Quando a gente chega no Testamento, da mesma forma, aqueles que foram transformados, eles também reconhecem Jesus Cristo, o único que deve ser adorado. Assim reconheceu os apóstolos, assim reconheceu as pessoas que iam sido
iam se convertendo no livro de Atos. É assim também que nós podemos fazer ou levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. O Senhor Jesus nos disse, em Mateus capítulo 5, verso 16, brilhe vossa luz no meio dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, dá glória a Deus. Por que é que os reformadores, tanto os pré como também os reformadores, por que é que eles se preocuparam tanto em incluir essa doutrina também nos 5 pilares? Porque senão ficaria solto, irmãos. Se a base da nossa fé é as Escrituras, que é a revelação escrita de Deus, e que o Evangelho é fé, graça e a pessoa de Cristo, tudo isso tem um propósito. Qual é o propósito? Glorificar a Deus. Nós queremos reconhecer que todas essas coisas, não é para o nosso benefício. Nós somos beneficiados. Mas Deus não fez, não, eu vou fazer pensando no benefício das pessoas. Olha, eu leio, sempre estou lendo com as crianças lá em casa, o Salmo 23. E no Salmo 23 a gente lê assim, ó, o Senhor é meu pastor. E não tem a expressão e. Aí sempre a minha pequenininha diz, e nada me faltará. Não tem, não tem. Se ele é pastor, se ele é o nosso pastor, já é a próxima verdade. Nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque ele é meu pastor. Eu não preciso acrescentar e nada. Ele é meu pastor, não me faltará. Aí diz que ele me faz repousar. E diz aí, onde é que está? Está aqui. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por que que ele me guia pelas veredas da justiça? Por amor de quem? Por amor do seu nome. E por que é que tem que ser assim, irmãos? Olha, a explicação mais filosófica, mais, vamos dizer assim, mais complexa, né? Teólogos do passado, como John T. Edwards e tantos outros, explicaram. É que Deus é o maior, é o único ser poderoso acima de todos os poderes. Ele está além de toda sabedoria, ele está além de todo conhecimento, ele está além de todo poder, ele está além de tudo. Então, ele é a pessoa, ele é o ser maior. E não existe outro ser maior do que ele. Porque se existisse outro ser maior do que ele, aí seria Deus. Mas como ele é o último, então o que ele faz é por ele mesmo. Deus faz o que faz, ele faz o que faz, porque ele não tem que prestar contas a absolutamente ninguém. Já viu, a gente fala assim, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida. É mentira, não tem uma pessoa que nasceu que não preste conta da sua própria vida. Não tem, não tem. Nós somos prestadores de contas, sempre, todos nós. Mas Deus não precisa prestar contas a ninguém. Ele é o ser máximo, ele é o ser maior. Então, quem seria a pessoa que ele poderia amar mais do que ele mesmo? Não tem. Por isso que faz todo sentido Davi escrever: Senhor, o Senhor faz isso por amor de si mesmo, do teu nome. No caso de Deus, não é egoísmo. Não é egoísmo, porque ele é o ser supremo, é o ser máximo, e não há outro. Então, quando ele diz, eu faço, ou isso é feito por amor a mim mesmo, não há egoísmo nisso. Há apenas uma constatação de que não há outro ser maior do que ele. Então, por quem é que ele iria jurar, se a gente pudesse usar essa expressão que Deus nos jura, mas por quem é que ele poderia falar? Ele não pode falar por mais ninguém, ou pedindo qualquer ajuda, ele fala por si mesmo. Nós nunca falamos por nós mesmos, nós sempre falamos na dependência de alguém, de alguma coisa, né? A gente veio para cá de Alagoinhas, a gente disse, a gente vai, a gente vai porque o carro funcionou, a gente vai porque o irmão Bruno quis trazer a gente veio porque botou combustível, a gente sempre está dependendo. Deus não depende de absolutamente nada, ele só existe.
Só existe. Sempre, eternamente. Isso é muito profundo, irmão. Não entra na minha cabeça, né? É difícil você entender essa eternidade, né? Alguém já disse, não é fácil, pastor. Eu digo, rapaz, você é muito inteligente. Eu não entendi ainda, né? Então, é algo tão profundo falar sobre a glória de Deus, falar sobre como o que é, né? Em uma palavra, glorificar a Deus é reconhecer, é dar a Ele o que Ele merece: honra, louvor, adoração, vida, morrer por Ele, tudo, tudo, porque, como disse João, importa que ele sempre cresça e que eu sempre diminua. O que é que o homem tem que do céu não tenha vindo? Tudo que nós somos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele. Então eu devolvo a ele, agradeço por tudo que ele é, por ele ser Deus. Então é sempre por amor do nome dele mesmo. Não tem para onde a gente correr. O nosso fim é ele. O nosso início foi por causa dele, a razão, a nossa existência aqui no meio do caminho até chegar no novo céu e nova terra. Nós somos sustentados por ele, porque o mundo é sustentado por ele, nós somos sustentados por eles. Nós vivemos, respiramos, se nascemos, se vivemos, vivemos porque Deus nos permite. Se nós morremos, também morremos para Deus. Paulo vai dizer isso. Então, Deus nos dá vida, respiração e tudo mais. Atos capítulo 17, Paulo fala sobre isso também. Então, aqui no meio é Deus. E quando a gente chegar lá no final, seja o céu ou o inferno, viu? Seja o céu ou o inferno. Para onde é que nós estamos indo? Em direção a Deus. Irmãos, nós não escapamos. Não tem lugar nenhum que a gente escape do Senhor. E se a gente não escapa, a gente só tem uma atitude a tomar: se ajoelhar e adorar. Só. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer, lá está. Se eu for para o horizonte, também está lá. Não consegue escapar. Nunca. Nunca, né? Tem gente que escapa da polícia, tem gente que se esconde, tem gente que consegue despistar. Se tem uma pessoa que nós nunca vamos conseguir despistar, é Deus, né? Tem uma musicazinha com as crianças. Não dá para brincar de esconde-esconde. Dá para brincar de esconde-esconde com Deus? Dá para brincar de esconde-esconde com Deus? Não dá. Só com os seres humanos limitados, que somos nós. Então, ele diz, por amor do seu nome. Isso, irmãos, reconhecer Deus em todas as coisas. Reconhecer o Senhor em tudo que Ele é, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. Nós precisamos reconhecer o Senhor na nossa vida prática. Daqui a pouco eu vou trazer a palavra para o irmão, deixar o irmão Bruno também aplicar. Mas vamos, mais na frente, meus irmãos, fazer uma última leitura. Nós vamos ler Romanos, capítulo 11. E aqui nós já estamos caminhando para o final. Romanos, capítulo 11, irmãos. O livro de Romanos é um livro que fala também muito sobre a glória de Deus. O Evangelho de João fala muito sobre a glória de Deus, né? Os irmãos podiam ler todo o Evangelho de João, que vocês vão encontrar várias passagens. Uma que eu gosto de destacar no Evangelho de João é o capítulo 9, que Deus manifesta quem Ele é através dos milagres. O Evangelho de João é cheio, tem pelo menos 7 principais. Então, para cada milagre, é Deus mostrando quem Ele é, e cada vez que acontece um milagre, nós vemos o reconhecimento. O que é? Cada reconhecimento é alguém que está glorificando a Deus através desses milagres. Então, a gente vê no capítulo 9, por exemplo, os discípulos perguntando, mas quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele, nem os pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Em outras palavras, vai se manifestar nele o poder através do milagre e as pessoas irão glorificar. O cego glorificou e todos aqueles que estavam ali por perto e que depois creram no Senhor, deram glória a Deus porque aquele homem que tinha sido cego nasceu. Agora você fica imaginando, Deus fez um homem ficar cego durante 40 anos para chegar naquele ponto, Jesus chegar ali e curar ele.
Irmãos, é o propósito dele. Vamos dar glória a ele. Não tem nem espaço para reclamação, né? O homem pode depois ter questionado, mas Senhor, o Senhor me deixou cego durante 40 anos só para poder mostrar esse milagre? Eu acho que esse homem nunca fez esse questionamento. Ele simplesmente, dali para frente, todo o tempo, só agradeceu e reconheceu que Deus fez aquele milagre na sua vida, né? Então, o Evangelho de João é cheio dos milagres que mostram a manifestação de pessoas glorificando a Deus. Por fim, irmãos, Romanos capítulo 11, versículo 33, aqui já é outra pregação, mas nós podemos ler que Deus, ninguém pode conhecer sua mente, verso 34, ninguém deu nada a ele para que depois venha a ser restituído. Aqui parece que a gente vai ler nesse texto de Romanos e Paulo vai só mostrando uma grandeza tão extensa, tão grande, que é impossível nós podermos perscrutar essas coisas. E ele diz assim, porque dele, ou seja, por meio dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não para, é continuamente, pelo resto da eternidade, nós vamos conhecer a Deus. Porque dele é tudo, irmãos. Tudo é dele. Não há nada na nossa existência que não seja do Senhor. E você pode incluir também aí nesse dele o mal que acontece no mundo. Deus está, de alguma forma, usando essas coisas para ser enaltecido. O coração duro de Faraó, pode deixar. Eu vou ser glorificado nisso. Ele endureceu o coração, depois Deus endureceu o coração dele, e Deus se mostrou grandioso através daquele coração duro. O pecado de homens, se você ler o livro de Piper chamado Pecados Espetaculares, você vai perceber o quanto o mal pode mostrar, mesmo Deus não compactuando com o mal, mas quando há um mal, Deus ressalta a beleza de Deus. Então, quando homens como Roboão se revoltaram contra Deus, Deus foi glorificado, porque a partir dali houve uma divisão no reino e viu-se os reis que temiam a Deus e os reis que não temiam a Deus. Quando Aitofel maquinou, vou matar Davi, Deus também foi glorificado naquela maldade. De que sentido? Deus fez parecer que os planos de Aitofel eram loucura. E se você ler um pouquinho antes, a história de Davi diz que quando Aitofel falava, era como se fosse o próprio Deus falando, que ele era tão sábio, mas naquela hora, a maldade, a maquinação dele para destruir Davi, chega outro, sai e faz os planos de Aitofel parecer loucura. Não era, mas fez parecer. Então Deus foi glorificado nisso. Deus foi exaltado nessas coisas. E assim, irmãos, o mal que sobrevém sobre nós. Satanás tentou destruir Jó, e Jó, no final da vida, reconhece, olha, foi bom. Ele está triste, ele está quebrado, mas ele diz, eu pensava que eu conhecia a Deus, mas agora os meus olhos te veem. Eu pensava que eu sabia quem era Deus, mas agora eu sei. Então, o que é que ele está fazendo nesse ato? Ele está glorificando a Deus, ele está agradecendo a Deus, ele está sendo grato ao Senhor por isso. Então, não há nada, né, Deus, seja coisas boas, ruins, tudo será transformado para que no final nós reconheçamos, Deus está presente. A providência de Deus. Vocês lembram de José do Egito? Se a gente for pensar, irmãos, José, a vida dele, aconteceu o que aconteceu, quando ele chega aqui, ele reconhece, vocês pensaram mal, Deus transformou em bem. O que é isso? Ele está glorificando o Deus, o mesmo Deus que o permitiu ficar no sofrimento durante 23 anos, irmãos.
23 anos. 23 anos esse rapaz ficou lá no Egito como escravo. E ele chega aqui, não é, já um pouco mais velho. O que vocês fizeram comigo foi mal. Mas ele sabia, Deus estava com ele. E se você ler a história de José, é quase que engraçado e, ao mesmo tempo, assim, se você não ler bem, você vai dizer, rapaz, como é que pode o autor Moisés dizer assim, e o Senhor estava com ele? Porque parece, ele repete essa expressão, o Senhor estava com ele. José, preso, e o Senhor estava com ele. José, a mulher acusa, e o Senhor estava... Como é que pode? Né? O Senhor estava com ele, ele só passando por privado. Deus estava com ele. E ele reconhece isso. Ele é resiliente, ele sofre e o Senhor estava com ele. E ele reconhece aqui. Né? Ele já reconhecia no seu coração, mas aqui ele declara: vocês fizeram mal, Deus transformou em bem. O que é isso? Ele glorifica a Deus com essas palavras. Para encerrar, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Que a glória seja somente para o Senhor. Amém, meus irmãos? Vem, irmão Bruno. O irmão Bruno tem uns versos aqui que eu pedi para ele falar, para concluir a palavra. Então, ele fica à vontade, irmão Bruno, para poder falar aqui mais meia hora ou 40 minutos. Viu? Não, irmão, é brincadeira, só tem mais 3. Vem. Irmão Bruno, irmãos, é bênção lá para nós. Os irmãos quase queriam carregar o irmão Bruno de lá de Alagoinhas, não foi? Eu fiquei sabendo. O irmão Bruno veio aqui, o pessoal gostou. Eu fiquei já com ciúme já. Mas, irmãos, ele é bênção para nós. Tem sido um braço direito lá em Alagoinhas e tem sido uma boa influência para a congregação. Outros irmãos têm chegado, o irmão dele tem chegado há pouco tempo, mas o irmão Bruno já está pelo menos quase 3 anos lá com a gente. E isso é muito importante, essa ajuda, esse cuidado com o nosso ministério e com os irmãos lá em Alagoinhas. Que a glória, vamos dizer, como é que o irmão Bruno tem dizer assim? A alegria é nossa, a glória é dele, é de Deus. Então, nós nos alegramos, mas nós glorificamos e toda a glória tem que ser dada somente a Deus. Amém, meus irmãos. Boa noite, mais uma vez. Né? Só reiterando aqui o agradecimento pela última vez que eu estive aqui com os outros irmãos que não puderam vir, irmão Alex e o irmão Samuel, né? Um por questão de trabalho, outro por questão de compromisso, mas eu relatei para os irmãos lá a forma maravilhosa como nós fomos recebidos aqui, fomos cumprimentados pelos irmãos, né? E se um dia eu for transferido para cá, pastor, para Crisópolis, eu já tenho a igreja para congregar, aqui no Covão com os irmãos. Foi maravilhoso, muito obrigado. E, como o pastor Marcos sempre fala, né, que a gente tem que estar preparado sempre para 3 coisas. Você sabe quais são essas 3 coisas? Para pregar, para cantar e para morrer. Nós, como cristãos, temos que estar sempre preparados, né? E, irmãos, falando da glória de Deus, que é um tema muito vasto, né, muito profundo, né, glorificar a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 10:31. Que fala justamente sobre glorificar a Deus. Né? A gente percebe, aí no versículo 31 do capítulo 10 de 1 Coríntios, que começa assim: portanto, né? Então, o apóstolo Paulo já está concluindo o pensamento dele. Já está concluindo a fala dele. E a discussão aqui era em respeito a comer as carnes, né, as iguarias sacrificadas aos ídolos. Uns irmãos diziam, não, isso aí foi sacrificado ao ídolo. Então, não vamos comer não. Né? Esse caruru aí não vamos comer não, porque foi consagrado a... E outros irmãos diziam de usar uma palavra mais dura ainda do que a gente ouviu. Então, a gente tem que pensar, o que é que vai glorificar a Deus? É eu falar o que eu quero, o que o meu coração deseja nesse momento, ou eu lembrar do que a palavra diz, não retribuir o mal com o mal. É não retribuir o mal com o mal. Então, naquele momento, não retribuir o mal com o mal é glorificar ao Senhor. Ou em algum momento em que você está sendo feito algo com você que está sendo em desacordo com aquilo que você acredita. Então, nesse momento, eu
glorificar a Deus mirando, botando para fora a ira que está no meu coração, ou é buscando ser manso e humilde, mesmo diante de uma situação adversa? É expressando mansidão e humildade. Então percebam que para glorificar a Deus envolve mortificar o nosso eu, mortificar a nossa carne, agir contra a nossa vontade e ir buscando fazer a vontade de Deus. Então, quando eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu estou glorificando a Deus de forma prática. Quando eu ensino os meus filhos, ou às vezes não são filhos biológicos, mas são filhos que Deus nos dá, os filhos do coração, né, as crianças. Então, quando eu ensino as crianças, eu estou glorificando a Deus. Quando eu prego o evangelho para elas, e nós devemos pregar o evangelho para as crianças, para os nossos filhos, nós estamos glorificando a Deus. Então, não tem como nós glorificarmos a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos a sua vontade. É através da palavra do Senhor que nós conhecemos a sua vontade. Aquilo que o Senhor espera para a gente, para nossas vidas, o caminho que Ele espera que nós trilhemos, que o próprio caminho é Cristo, né? Mas também a forma como nós devemos lidar com Ele mesmo, com o Senhor, e também com o nosso próximo. Então, glorificar a Deus é buscar conhecer a sua vontade e entender a sua vontade e aplicar a sua vontade. Eu vou contar um relato breve, para finalizar. Eu trabalho na área bancária, né? E lá para quase 4 horas da tarde chegou um cliente que ele queria pagar o IPVA dele, era até aquele dia. Aí os irmãos já sabem, né? Chegar numa agência bancária, depois que fechou, esqueça. O pessoal vai dizer, já encerrou, só amanhã. E aí aquele cliente desesperado, aí o vigilante foi lá, Bruno, rapaz, tem um cliente aí, e aí? Eu digo, tá, peraí que eu vou lá. Vou lá conversar com ele. Aí fui lá, ele não sabia como é que fazia pelo aplicativo, fui lá, expliquei. Aí a gente conseguiu pagar o IPVA dele. Ele deu as costas e foi embora. O vigilante ele ficou indignado, ficou chato. Como é que pode? Você deixa de fazer o seu trabalho, vai lá fora, ajuda o sujeito, indignado, né? E ele também é irmão em Cristo. E ele nem obrigado a dar. Aí eu, meu irmão, você já viu o que está escrito lá em 1 Coríntios 10:31? Aí ele, não. Aí eu digo, pois é, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Então, quando você faz para a glória de Deus, você não se chateia. Quando você faz para a glória de Deus, você não se irrita. Quando você faz para a glória de Deus, você não espera reconhecimento do outro. Você simplesmente faz. Por quê? Porque Deus espera que você faça o bem. Deus espera que você faça o que é bom. E pronto. Então, naturalmente, a gente pode pensar assim, se eu ganhasse 3 vezes mais do que eu ganho hoje, eu faria 3 vezes mais. Quando, na verdade, o cristão ele tem que fazer tudo